boa tarde, bom dia, boa noite. Eu estou um pouco rouca. Essa cidade de São Paulo, essa poluição, você sai da Baixada, vai para a capital, haja saúde que aguente. Temos aqui hoje, para a gente discutir também um ponto dentro dos direitos humanos, algumas instituições que lutam contra injustiças de várias formas, e trouxemos aqui hoje um professor da UNB, estamos esperando ele chegar, que é para nós falarmos sobre um caso injusto da UNB. Anderson, você fechou seu mic. Tá me ouvindo, Tati? Agora sim, seu mic estava fechado antes. Sem querer, encostou aqui, daí... Queria convidar aqui o professor Renato Cimbalista, ele é diretor, ele é professor na FAO, USP, diretor de Direitos Humanos e Políticas de Memória, Justiça e Reparação da Pró-Reitoria de Inclusão e pertencimento da USP, um dos diretores do FICA. Seja muito bem-vindo. Queremos entender melhor como funciona o FICA, daí depois você vai me dizer como que é o dia a dia do projeto. Seja bem-vindo. Obrigado, Anderson. Obrigado, pessoal da Fórum. É um prazer estar aqui com vocês. Convidamos aqui também a coordenadora da Secretaria Executiva da Aliança pela Infância, Letícia Zero. Olá, Letícia, Anderson, tudo bem? Seja muito mega bem-vinda. Olá, Renato. Obrigada. Sejam bem-vindos. E são temas que eu percebo que, apesar de ter o doutor Ariel, por exemplo, começando já aqui, primeiro agradecer a Tati, ao Gui, a todo mundo aqui e quem vai acompanhar esse papo aqui. Apesar de ter o doutor Ariel, pessoas que lutam, né? Você tem a ECA, mas ainda você tem muita violência contra a criança, né? A criança e o jovem, eu vejo assim, os jovens se rebelam e eles criam projetos para se autovalorizar por exemplo, quando os jovens acharam que era o momento, eles ocuparam a Assembleia, ponto, e as escolas. Mas agora eu queria ouvir de pessoas que conversam com esses jovens. Vocês acham que o Brasil está no caminho, regrediu tudo em 4 anos atrás? Esquece o Bolsonaro, porque tudo lá regrediu. Mas como que vocês veem essa questão de lidar com jovens e crianças no Brasil? Eu queria ouvir de vocês o que falta, na verdade. O que falta para a gente ter desde a primeira infância plena até esse rapaz, essa moça que chega na faculdade, eles estão preparados para esse Brasil? E o Brasil está preparado para eles? Letícia, fica à vontade, Renato também. Aqui o papo é nosso, fica tranquilo, fique bem à vontade, tá bom? Não, é que a sua pergunta foi ampla do tamanho do Brasil, né? Então, começar a responder ela, a gente dá uma pergunta simples, poderia perguntar onde está as joias do Bolsonaro, seria mais simples ainda, talvez seria pior. Estou falando de infância. Pelo menos isso eu não tenho que saber, né? Isso. Eu acho que hoje o Brasil nunca está preparado para as crianças. A gente nunca está preparado para as crianças porque as infâncias mudam, né? As infâncias, elas têm a sua característica essencial, né? E a gente sempre fala em infâncias no plural, porque o Brasil é gigante, as culturas são distintas, as origens socioeconômicas, etc. A gente não tem uma infância, né, no Brasil, a gente tem várias infâncias no Brasil. E as infâncias têm a sua essencialidade, né? Mas elas também mudam com o tempo, porque elas, né, refletem a conjuntura, né, o momento sociocultural e tudo mais, né? Então, acho que assim, a gente sempre tem que ter um olhar muito atento para poder dar respostas para a infância que partam do ponto de vista da criança, né? Que respeitem que respeitem e reflitam o que a criança quer do mundo, né? A linguagem da criança, e não que sejam ditadas pela nossa visão de adulto de o que é a infância, né? Eu acho que esse é um dos maiores desafios nossos, e também esse desafio ele passa por entender que a criança como criança e não como um adulto em formação, um cidadão em formação, né?
entendendo que a criança ela já é tudo o que ela precisa ser enquanto ela é criança, né? E que o tempo da criança é agora, porque a criança vai ser criança durante míseros 12 anos, todo o resto da vida ela vai ser adolescente, adulto, né? Então o tempo da criança é agora, e é urgente lidar com a infância, porque é muito curta a infância, né? Então, assim, atuar na garantia dos direitos da criança, né, de todos eles, respeitar, né, respeitar o ECA como um instrumento que defende os direitos das crianças, né, e atuar nisso para garantir uma infância plena e digna, cheia de direitos, mas sem faltar toda a subjetividade, né, porque às vezes a gente entra nisso, de garantir os direitos essenciais, porque a gente, infelizmente, no Brasil atua nisso, né? Garantir que tenha teto, garantir que tenha comida, é necessário, né? Mas às vezes a gente esquece que tem tantas camadas de subjetividade também, que são direito da criança, né? E a questão da fome é uma delas, né? A alimentação, ela é a comida na barriga, ela é a sustância para o desenvolvimento, mas ela é também afeto, convivência, cultura, né? Então, não é só o sustento para o desenvolvimento que é afetado quando a criança está em situação de insegurança alimentar, é o direito ao afeto, à convivência familiar e tantos outros, né? Então, tem tantas camadas nessa sua pergunta, mas eu vou ficar por aqui por enquanto. Eu vou passar para o Renato. Bem, eu claramente não sou capaz de responder essa pergunta, se o Brasil está preparado para dar uma vida boa para as nossas crianças. Acho que vamos fazer uma pergunta para você. Ou não. Ela é sempre Renato, sim ou não. Acho que você pode falar desse jovem que entra, você recebe, né? Porque a criança dela é o seu jovem. Não, eu inventei aqui na minha cabeça, não estava preparado, mas eu vou performar uma coisa aqui que eu acho que ela é interessante. Assim, o FICA, uma instituição sem fins lucrativos que de alguns meses para cá está envolvida em um projeto que ele é muito radical, junto com a paróquia do Padre Júlio Lancelotti, aqui em São Paulo, na Zona Leste, em que a gente tirou 15 famílias debaixo de um viaduto da maior precariedade, demos casa para eles numa estratégia que a gente chama de Housing First, moradia primeiro, e as famílias têm muitas crianças, então são 60 pessoas, das quais cerca de 30 crianças, e mesmo quando eles estavam morando embaixo do viaduto, era muito surpreendente para a gente que as crianças estavam sempre cheirosas, arrumadas, de banho tomado, de roupa boa, de roupa limpa. Eles, numa situação de uma precariedade muito grande, e acho que isso é uma mensagem bastante otimista que eu tenho, eles sempre conseguem garantir o melhor, inclusive com códigos de conduta, eles conseguem garantir o melhor para as crianças. É muito bonito de ver isso, a consciência da parentalidade das pessoas. Claro que não é todo mundo, existe uma quantidade muito diversificada de situações, mas na média eles são os melhores pais possíveis. Então tudo que eles dão tudo de melhor para as crianças. O que acontece é que muita gente no Brasil tem muito pouco para dar, está sujeita a situações de muita precariedade, muita vulnerabilidade, muitas tensões, muitos limites e impossibilidades, e sem a menor dúvida, eles são incapazes de barrar uma parte significativa desses limites, e eles atingem as crianças também, né? Mas convivendo com esse grupo de pessoas que estava numa situação de extrema vulnerabilidade, hoje em dia, 3 ou 4 meses depois de um convívio razoável, eu sou mais otimista do que eu era há alguns meses atrás. Otimismo de sobrevivência, né? Não é otimismo de... A gente sabe que tem muito que tem que fazer, né, Letícia e Renato? Mas a gente, pelo menos, vislumbra algo agora. E como dizem muitas pessoas, principalmente o pessoal preto, periférico, pelo menos eu posso reclamar, né? Você pode não concordar, você fala assim, olha, eu acho que essa política não nos serve, né? E essa é a grande questão. E esse aspecto ainda que sobra desse bolsonarismo, como que vocês veem no projeto de vocês, o que impacta no projeto de vocês de forma prática? Essa sobra, não é uma sobra tão pequena, mas a gente tenta diminuir um pouco, para eles não, né? Mas, enfim, como que impacta de forma ainda real nos projetos que vocês tocam? Letícia, pode ficar à vontade. Vou começar. A questão
ideológica mesmo, né? Eu acho que impacta muito, né? Então, por exemplo, a gente tem uma rede muito ampla e muito diversa de pessoas, né? A gente não é uma organização especificamente, né? A gente é um movimento de pessoas que estão espalhadas pelo Brasil todo e que trabalham pelo direito da criança ter uma infância plena e digna e a gente poder olhar a criança com encantamento, né? Então, a gente tem pessoas no Brasil todo que estão trabalhando a partir de uma carta de princípios, um direcionamento institucional, mas que estão trabalhando com autonomia também a partir das suas realidades, né, das suas expertises, dos seus territórios, etc. Né? O que nos une é essa defesa do direito da criança a ter uma infância plena e digna. Mas aí, dentro disso, a gente tem uma série de correntes pedagógicas, ideológicas, filosóficas atuando, né? Porque a criança é essa pauta que nos une, né? Ninguém nunca vai dizer que não defende a infância. Às vezes as ações vão um pouco ao contrário, né? Mas é todo mundo, né? Eu acho que diz aí que defende a infância, né? Então, a gente ter que lidar com essa diversidade de maneiras de pensar as políticas públicas, né? De maneiras de pensar as políticas sociais dentro da infância, e que isso foi escancarado, né, pelo bolsonarismo. As pessoas se sentem livres para ter qualquer opinião, né? E manifestá-las, isso é muito complexo. Então, a gente tem que entrar em debates constantemente sobre ensino domiciliar, né, sobre o papel do direito do dever, né, do Estado de garantir a educação pública. A gente, às vezes, tem que... A gente, uma vez, fez uma publicação sobre cultura de paz, né, que é um tema que a gente trabalha muito também, e foi super atacada nas redes sociais, porque estava falando de cultura de paz, né? Então, assim, às vezes a gente entra nesse lugar de ter que rediscutir coisas que estão lá, estão garantidas no ECA, estão pactuadas na Constituição Federal, né? Não era para a gente estar discutindo elas. E a gente tem que discutir isso, né? E isso gasta, usa a energia que devia estar sendo aplicada em outras coisas mais importantes na atuação mesmo, né? Ô, Letícia, a gente ainda fica explicando direitos humanos. Sim. A gente está em 2023, a gente tem que falar que direitos humanos não é coisa de petista, comunista e esquerda. Exatamente, exatamente. Desculpa, porque tem coisas que eu acho que, por exemplo, a gente ainda tem que meio que justificar que quando eu chamo uma pessoa branca de racista, eu não estou falando do coletivo, que um é o coletivo masculino, que é machista. Então, às vezes, eu acho que é uma pauta, não sei se você enxerga assim também, né, que é para inviabilizar o que reinteressa no país. A gente sempre está freando e a gente sempre volta para trás para explicar o básico, sendo que se todo mundo já tivesse o básico na ponta da língua, a gente estava falando de como, a partir do básico, a gente pôr política pública real e fazer um pouco mais. Aí você falou isso, Letícia, eu acabei lembrando aqui que às vezes é cansativo demais, a gente teve que ficar toda hora relembrando sobre o básico do básico do básico, e isso desgastou muito nesses 4 anos, né? A gente ainda continua fazendo muito isso, né? É muito complicado isso, Anderson, porque tem um básico, né? Existem pactos coletivos que estabelecem qual é esse básico, né? Mas também existem as opiniões, e assim, onde está esse lugar que eu tenho que respeitar a opinião, que eu tenho que respeitar que essa pessoa tem uma abordagem diferente da infância, das políticas públicas, dos direitos sociais, aonde isso está infringindo o básico e aonde isso é uma opinião que, sim, a pessoa tem direito a discordar de mim, né? Então, assim, administrar isso tudo é muito complicado, né? Não, mas uma coisa é eu falar assim, olha, eu acredito que as crianças poderiam ter na merenda mais maçã do que pera, né? Porque eu andei estudando, mas não é nem isso. Ele quer falar o direito de ser racista, machista, ele fala coisas que ele nunca estudou na vida dele. Então, uma pessoa que estudou, eu lembro na campanha de São Paulo, não sei se vocês acompanharam, o Marcos Duval lá, o mamãe falou que tinha um projeto para acabar com os moradores em situação de rua. O cara nunca foi naquele lugar direito. Você tem pessoas que estudam aquele lugar há 10, 20 anos, não tem uma solução a curto prazo, tudo muito bem estudado, e ele não, ele tinha... Isso foi uma coisa que aconteceu muito no governo anterior, eles tinham solução para tudo muito simples.
né? E essa simplicidade que levaram eles ao poder, porque daí a pessoa fala, olha, eles têm a solução para isso, para aquilo, basta ter uma arma de fogo em casa que ninguém me rouba. Mas ele explicou que, por exemplo, que você tem que tirar porte, tem que comprar uma arma oficial. E aí ele só fazia o basiquinho do basiquinho para tudo. Olha, a gente tem solução para tudo. No final a gente viu. Né? A gente está vendo e descobrindo que, além de não ter solução para nada, foi um desastre de um agrupamento que matou peixe de 20 mil, que a gente viu aí para pegar moeda de 10 centavos. Renata, eu quero te ouvir e depois eu quero apresentar um monte de professores aqui. Eu adoro quando vem os professores. A culpa é de vocês. Tudo a culpa é de vocês. Como sempre, culpa de professor. É muito interessante essa pergunta e me fez pensar bastante em relação ao nosso trabalho, o que é que sobrou do bolsonarismo, qual foi o saldo. Em primeiro lugar, teve algo que o bolsonarismo nos ensinou, infelizmente, que quando a gente está lidando com populações em muito alto grau de vulnerabilidade, a gente tem os limites, inclusive, de partidarizar a nossa relação com eles. Quanto mais vulnerável a comunidade, maior a chance por exemplo, deles estarem vinculados a uma igreja evangélica que realmente entrega um certo bem-estar, um senso de comunidade para eles. Eu estou falando isso com um respeito enorme que eu tenho pelas igrejas evangélicas, não compartilho de nenhum dos preconceitos que aparecem muitas vezes lá na academia com os evangélicos sobre despolitização, um monte de coisas. Mas isso muitas vezes significa que se a gente partidariza demais a nossa relação com eles, a gente pode entrar em algum tipo de bola dividida com crenças, com o pastor, com a igreja, e a gente vai perder, porque a nossa relação com eles ela é muito menos profunda, muito menos estrutural do que a relação que eles possam ter na igreja. Então, nós aprendemos que a gente não pode pautar as nossas relações com comunidades muito vulneráveis pelas nossas consciências partidárias. E eu acho que a gente cresceu com isso. Nós crescemos porque a gente passa a conseguir entabular conversas com gente de procedências maiores e tentar construir possibilidades de interlocução mesmo sob, às vezes, até uma certa suspeita de algumas divergências fundamentais. Isso é bom para nós, é muito bom para a gente conseguir fazer isso, nos ajudou a respirar nos períodos do governo Bolsonaro. Neste sentido, não tem uma mudança muito grande daquilo que sobrou, nós estamos seguindo naquilo que a gente aprendeu, e a gente faz o possível, a gente acredita que o melhor jeito da gente construir vínculos com grupos de alta vulnerabilidade é a gente não transpor discussões que são político-partidárias para as nossas relações de base. Não é em todas as relações de base que isso é relevante, mas das nossas Se nossas relações fossem com movimentos organizados ou com o MST, evidentemente eu estaria falando outra coisa completamente diferente. E eu gosto muito de poder falar essas duas línguas, uma língua, digamos assim, em que as relações político-partidárias elas protagonizam, e em outras que elas são importantes para a minha vida, em outros campos, mas que a gente pode construir relações em outras bases. Isso eu acho que é muito bom e acho que nos fortalece e nos fortaleceu nesses anos. Por outro lado, para a nossa ação como instituição que defende a moradia como um serviço, propriedades não especulativas, a construção de políticas públicas que passem por um patrimônio que não seja especulativo, isso o mundo mudou da água para o vinho, né? Foram 4 anos de absoluta ausência dessa discussão, como se a gente tivesse solto no ar, como se tudo que tivesse sido discutido antes não tivesse relevância. Tinha alguns técnicos até que ficaram em Brasília tentando construir essas discussões, mas era tão claro que não ia virar nada, e a gente, em poucos meses de governo Lula, a gente tem um novo Minha Casa Minha Vida, que foi muito mais avançado, inclusive, do que o primeiro Minha Casa Minha Vida, no sentido de desmonetarizar, de desmercantilizar a moradia. Então, é um alívio enorme e uma sensação de estar novamente respirando ar nas políticas públicas que é definidor das nossas possibilidades. Depois eu queria que você me falasse um pouco sobre essa... Sempre tem embriões, mas eu não vejo avançar na velocidade que precisaria,
sobre a questão da urbanização das favelas, por exemplo. Por que existe esse entrave ainda da gente ter tantos casos de palafita ainda em 2023? Eu queria depois te ouvir um pouquinho, mas eu queria apresentar aqui o Andrews Pedra Branca. Ele é jornalista pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESP, comunicólogo, pesquisador em comunicação e culturas contemporâneas e professor na Universidade de Salvador e na UNEF. Seja mega bem-vindo. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a Renato, a Letícia. É uma satisfação estar participando, né, dessa riquíssima discussão, né, desse bate-papo, para que a gente possa apresentar, né, desvelar um pouco dessas nuances espalhadas por esse país grande, continental, como o Brasil, e são temas não apenas relevantes, mas essenciais para que possamos discutir, né, a própria sociedade brasileira, notadamente após esses últimos 4 anos, no qual enfrentamos inúmeras dificuldades, independente, inclusive, de classe social, mas estamos aqui vivos e obrigado por estar participando de mais essa oportunidade, né, de expor um pouco aquilo que a gente precisa discutir, debater e apresentar ao nosso público. Muito obrigado. A gente já vai... Quero bater mais um papo aqui. Eu quero voltar para você falar sobre o caso da UNB e ficar à vontade, porque é isso. Aqui eu também tento trazer um espaço que vocês possam trazer os sofrimentos de alguns casos específicos que às vezes acontecem e não tem a cobertura. Quando a gente fala de democratização da mídia, é que é muito louco isso. As concessões públicas não parecem serem públicas no Brasil, porque se escolhe o que pode ou não estar nas TVs abertas, por exemplo, mas é um conglomerado de uma diretoria, só que isso deveria ser aberto, mas é uma conversa para outro dia, mas ela tinha que ser aberta à população, e não ser escolhido a bel prazer aquilo que vai passar, até porque tem coisas realmente horríveis na TV aberta que são... Acho absurdo ainda ter espaço na nossa sociedade. O cara ficar lá apontando o dedo para quem é criminoso ou não no programa policialês por um jovem de periferia que nem tem processo. E aí vai, daí para pior. Queria ouvir um pouquinho, Renato, e eu queria que a Letícia também contribuísse, porque eu estava vindo, né, a gente vai andando em tanto tempo, e a gente vê que tem alguns gargalos no Brasil que a gente não avança. E a moradia, ela impacta na vida dessa criança também, porque ela tem uma moradia não segura. Muitas vezes eu vejo uma esquerda romantizar os espaços de favela, e isso é muito ruim, porque é fácil romantizar aquele lugar que você não mora, você só olha de longe. E eu queria entender um pouco, né, por que não existe um projeto mais audacioso, ou é uma questão de tirar a Letícia de onde ela está e jogar em outro lugar, ou é isso, no próprio espaço, porque tem tanta dificuldade de urbanizar e pôr saneamento básico nesses lugares. Os estudantes falam sobre isso, como que é essa relação? Existe projeto, você vê estudante preocupado com isso? Olha, de novo, Anderson, as suas perguntas elas são do tamanho do nosso país, né? Então eu vou tentar dar algumas focadas aqui para conseguir responder alguma coisa que preste. Em primeiro lugar, a resposta mais fácil: se os jovens, se os estudantes estão preocupados. Eles estão muito preocupados com esse problema, cada vez mais. Agora eu estou dando aula eu dou aula já há muitos anos na USP, e de alguns anos para cá, cada vez mais estão chegando estudantes que vêm de favelas e de periferias. Pela primeira vez isso está acontecendo por conta das nossas políticas afirmativas. Então, não é apenas uma preocupação técnica ou teórica, que é a preocupação que eu tinha de estudante de classe média, quando eu estava estudando numa universidade pública, mas eles passam pela experiência mesmo dos lugares de baixa qualificação, das favelas, das periferias, dos cortiços. Temos muitos estudantes que estão vindo de contextos ruins. E também de outros contextos, que é aquele bairro que já foi de periferia, que hoje em dia está razoavelmente consolidado, mas carrega a herança da periferia
a rua que é mal feita, a calçada que é estreita, o equipamento público que não teve lugar para ser feito, então tem que ser improvisado. E isso é a maior parte das nossas cidades. Entre aquilo que ainda é ruim e aquilo que já foi ruim algum dia, eu acho que 80%, 90% dos territórios das nossas cidades são isso. Então, é uma preocupação e, mais do que isso, uma vivência, uma experiência mesmo dos nossos jovens, dos nossos alunos. O que mais me preocupa nisso, que mais não me preocupa exatamente, mas me desafia, é se nós, do nosso lado, como professores, estamos conseguindo apresentar estes problemas de uma maneira enfrentável pelos nossos alunos. Se a gente jogar todas as culpas disso no capitalismo, no colonialismo, na globalização, a gente está apresentando uma realidade com muitos pontos de aderência para o enfrentamento. Apenas uma abordagem, digamos assim, revolucionária, ela daria conta disso, que aí eu particularmente sou mais reformista do que eu sou revolucionário. E eu acho que o caminho pelas políticas públicas, o caminho pela organização social, pelas organizações de base, pelas mudanças que são mais incrementais, ele é um caminho que ele dá mais possibilidades dos nossos alunos, dos nossos jovens entenderem por onde eles podem começar. Não apenas protestando, claro que é importantíssimo protestar, votar e criticar, mas como atuação. Nosso próprio Estado ele tem possibilidades de atuação profissional nestas áreas, a construção das políticas públicas, uma quantidade significativa de organizações da sociedade civil e de coletivos que se organizam para fazer melhorias na prática nesses lugares. Me preocupa apresentar com qualidade estas possibilidades para os jovens. E aí, às vezes, nós docentes, a gente tem menos familiaridade do que a gente deveria ter com essa ação, e muito mais com a teoria. Isso é importante quando eu vejo pessoas aqui, que a gente faz perguntas e, de uma certa forma, a gente cria caminhos, né? Porque criticar também é muito fácil, né? A gente pode ficar aqui mais 50 anos criticando tudo que não foi feito. E é como eu falo, Letícia, o Bolsonaro não inventou os problemas, ele maximizou os problemas. Eu tenho um pouco de medo de parecer que tudo foi inventado há 4 anos atrás, como se antes fosse aqui um céu de brigadeiro, uma era assim. A gente tem problemas estruturais. E hoje, quais são os problemas que você vê que são mais sensíveis quando se fala de crianças? Anderson, até respondendo a tua pergunta, com um gancho na pergunta anterior que você fez, a gente, assim, é claro que, né, devem existir políticas públicas, né, que atendam os direitos das crianças especificamente, mas a gente tem que entender que políticas públicas que beneficiam a infância de uma maneira ampla. Então, por exemplo, uma política pública que garante um transporte eficiente para um pai e para uma mãe e voltar rapidamente do trabalho e ter mais tempo digno com as suas crianças, é uma política pública que vai beneficiar a infância, né? Por exemplo, políticas públicas referentes a trabalho, a moradia, né? Podem não estar diretamente voltadas à infância, mas elas têm um impacto enorme na infância, né? Então, eu não saberia dizer assim como fazer por que, né, que não tem saneamento básico 2023 em todos os lugares, né? Não sei responder essa pergunta, que é muito difícil. Mas eu vou, pelo outro lado, destacando a importância de que isso seja olhado de alguma maneira, né? A gente está, esse ano, na Aliança pela Infância, olhando muito para essa questão da natureza, né? A gente está trabalhando o ano todo com a temática naturalizar, que é um olhar para a importância do contato com a natureza, né? Porque a falta de natureza, até existe um transtorno de déficit de natureza cunhado já, né, como um problema de saúde, né? A falta de natureza tem um impacto em mental, psicológico, físico, etc., na infância. Mas ela também olha, o naturalizar olha para o que é natural da criança, o que é essencial da criança, né? O que a gente precisa garantir nessa essencialidade, né? E aí, quando a gente fala em natureza, a gente fica pensando, o parque, o verde, a criança abraçando a árvore, né, catando folhinhas no chão, sim, legal e importante pra caramba. Mas também uma questão relativa à natureza ter o esgoto passando na porta
de casa, né? Direitos ecológicos e ambientais compreendem o contato à natureza, mas compreendem também o direito a dormir em um ambiente livre de ruídos para a criança, né? A ter uma coleta de lixo adequada, a ter saneamento básico. Isso também são direitos ambientais e direitos ecológicos da criança, né? Então, eu acho que aí tem né, já respondendo a sua segunda pergunta, tem um desafio muito grande para a garantia dos direitos da criança hoje, para a garantia da infância plena e digna, que muita gente fala para a gente às vezes, né? Porque a gente conversa com públicos em todos os contextos socioeconômicos, né? Todas as crianças têm direitos ameaçados hoje em dia, só que as ameaças são diferentes, né? Em cada realidade. E muitas vezes a gente vem trazer essa conversa, essa criança precisa brincar, né? Isso é importante, isso é um direito, isso é fundamental para o desenvolvimento. Mas como que uma pessoa que tem o esgoto passando na frente da porta de casa, que não sabe se pode atravessar a rua sem ser assassinada, enfim, né, que tem tantas questões graves, né, sociais hoje em dia, às vezes fala assim, mas como que eu posso me preocupar com brincar? Como que eu, que tenho que trabalhar 3 empregos e depois ficar mais 3 horas no transporte público, posso fazer isso que você está me falando, que é minha obrigação garantir que minha criança brinque, né? E é papel do adulto garantir que o brincar aconteça, só que não é só papel do pai, da mãe, do educador, é papel do adulto, quem formula as políticas públicas, quem executa, quem coloca em prática, né? Então, assim, eu acho que a gente está afogado em garantir o básico para as crianças, né? Em garantir os direitos mais básicos. E a gente não termina o desafio quando a gente garantir o básico, e a gente né, ainda tem bastante desafio para resolver nesse sentido. A gente vai ter o ideal quando a gente garantir o básico e ir além, né? Garantir a subjetividade, garantir o encantamento, garantir esse a mais, né? Então, eu acho que assim, esse é um grande desafio hoje, né? E esse olhar para como todas as políticas públicas garantem a infância, né? Um olhar para trazendo o artigo 227 da Constituição Federal aqui, né, que diz que a criança é prioridade absoluta, né? A criança deve ser tratada com absoluta prioridade na formulação de políticas públicas e ações, etc., né? Que, em outras palavras, significa você não constrói estádios quando ainda falta escola para as crianças, né? Por exemplo, né? Para dar um exemplo. Né, como que a gente traz isso? Como a gente olha para a criança com prioridade, né? Como a gente dá esse olhar para a sociedade como um todo, não só para quem é educador, para quem está trabalhando na escola, né, para quem está nessa especialização. Como que a gente se apropria, todos nós da infância, né, da nossa responsabilidade de garantir essa infância, né? E não estou falando de todos nós nos apropriarmos dessa responsabilidade de garantir a infância aquilo que pode ser perigoso, né, da gente tirar, né, a responsabilidade do Estado, né? Às vezes a gente faz isso, né, fica nessas de que, todos nós temos um papel, mas a gente acaba com esse discurso, às vezes a gente está tirando a responsabilidade do Estado, né? Não é isso, mas é papel de todos nós, né? É papel de todos nós garantirmos esse olhar para a infância, né? Que não entende a criança como um pequeno ser em formação, né? A criança como um cidadão também, né? Então, assim, são muitos, né, os desafios hoje, né, e os maiores problemas, mas eu acho que eu trago, por enquanto, isso. Primeiro que a culpa é de vocês por as perguntas serem complexas, porque seria fácil se eu trouxesse uma pessoa aqui que não tem a qualificação de vocês, aí eu perguntaria coisas mais simples, como vocês são mega qualificados, a gente aproveita mesmo. Letícia, você falou uma coisa, a minha companheira, ela é professora de primeira infância, e me toca muito quando você diz sobre essa questão da responsabilização. Eu vejo com uma carga pesada no professor. E isso não é dividido muitas vezes nem com os pais. Se cobra que o professor... Vou dar um exemplo aqui. Eu vou usar uma palavra mais singela, né? Que é Dia das Mães, não é? Então, esse pessoal da direita criou o tal Estado mínimo, escola sem partido, e cobrava que era uma escola que fazia doutrinava com teorias marxistas. Eles falavam coisas que era para ganhar uma narrativa, mas ele faz parte de uma premissa, ao meu ver, criminosa quase.
Porque só quem não está ali perto, você nem precisa estar na sala de aula, só de você estar perto, o professor tem tantas coisas para se preocupar, que às vezes o que menos importa é a aula. Às vezes ele tem que se importar. Se ele é aquela criança da primeira infância de uma escola pública, que tem isso também, né? Vocês lecionam. Uma coisa é lecionar numa escola particular, outra é lecionar numa escola pública, outra é lecionar uma escola pública nos rincões, porque uma escola pública do centro é diferente do rincão. Então, tudo isso ainda tem a aldeia. Tem escolas dentro de quilombo, tem essa criança do quilombo, da aldeia, que está afastada, no agreste, em tudo que é lugar, da praia, que é diferente do centro. E aí você tem que... E aí eu ficava muito assim, como a gente também perdia tempo respondendo essas questões de escola sem partido, eles são pessoas deploráveis e que não entendiam nada, né? E daí alguém vai lá, fala que é Paulo Freire, daí eles pegam, né, jogado. Eu gostei muito do que você falou. Anderson, eu queria trazer aqui, que você aproveitasse o espaço, a Letícia também vai ouvir seu caso, o Renato também, e você pode ficar à vontade para explicar o que está acontecendo na UNB, que tudo aconteceu porque eu estava no Meteoro Brasil, vocês foram lá também no meu perfil do Instagram, me viram no Meteoro, foram no perfil lá do Jornal Empoderado e pediram socorro várias vezes, vários professores. E eu aqui, a casa de vocês, a gente tem que estar disposto a contribuir de alguma forma, e eu queria que você explicasse o que está acontecendo, por favor. Não, mais uma vez agradecer essa oportunidade, de fato, né? Você amplifica, você falava na instante de democratização da mídia, eu como jornalista, inclusive, como professor da área de comunicação, sempre debati essa necessidade dos canais, naquela lógica da comunicação de massa, da comunicação das massas, da comunicação para as massas, né? Isso sempre vem sendo discutido, debatido, a gente vê essa amplificação, essa possibilidade de multivozes acontecer com o advento. Mas, na verdade, a nossa dor, não digo a minha, a nossa, eu represento com muita honra mais de 400 professores, né, cerca de 500 professores, e se a gente colocar mais, chegamos a quase 800 professores que enfrentam uma saga, Letícia e Renato, que alguns acompanham, né? Nós somos educadores, e não fosse as dificuldades ao mesmo tempo, e diante de toda a dificuldade, nós educadores procuramos superar os obstáculos, enfrentar os desafios e nos preparar, né? O educador, quando a gente vê na ponta, seja pesquisando, ministrando aulas, prestando orientações, acreditamos que até aquele momento o percurso ele não tenha sido árduo, pelo contrário. E nós aqui no estado da Bahia, especificamente, na Universidade do estado da Bahia, a UNEB, que é a maior universidade pública do estado, tem mais de 20 campi, ela ofertou no ano passado, especificamente no mês de junho, esse certame ele foi disparado para todo o estado, inclusive um certame que chegou, obviamente, a disponibilizar vagas, dou uma travadinha, as provas, e cumprindo todas as etapas, né, de banca, de aulas públicas, de apresentação de títulos, de defesa de memorial, e cumprindo todas as etapas. E eu me encaixo entre um desses, né, 134 professores inicialmente para as primeiras vagas, que prestaram, Renato e Letícia e Anderson, este concurso público. Se nós prestamos concurso público, evidentemente, enquanto educadores, vocês também, estávamos legitimados do ponto de vista de titulação, de preparo, e ao mesmo tempo de almejar uma prosperidade, né, de seguir na carreira acadêmica, principalmente comprometidos com a questão da educação pública. E daí, esse resultado, ele, de fato, foi publicado. Nós fomos, inclusive, convocados, porque existia um prazo, né, por conta das eleições, e quando foi precisamente no dia 29 de agosto, todos nós fomos surpreendidos com um pedido de nulidade ou uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, solicitando não apenas a suspensão, como a anulação do concurso público. E no dia 6,
o Tribunal de Justiça da Bahia, o magistrado, ele, né, recebeu toda aquela documentação e não anulou, evidentemente, para poder fazer a apuração e suspendeu a etapa de convocação, naquele momento já, não só de convocação, mas não eram somente mais convocados, mas já em fase de cumprimento da etapa de contratação, né, de nomeação para depois iniciarmos a posse. E aí, Anderson, essa saga, imagine você o que é o educador, o professor, colegas, estarem na antessala da perícia médica, Renato, e ser surpreendido com um pedido de anulação mais posterior, suspensão desse concurso público. E de lá para cá, nós buscamos preservar, né, a integridade até então da proposta do que é o Ministério Público. O Brasil, inclusive, vocês abordavam quando eu adentrei aqui, discutiam o que é que nós passamos nos últimos 4 anos, e nós observamos anterior à queda da presidenta Dilma, uma avalanche, né, de situações jurídicas que comprometem, inclusive, o âmbito jurídico e que culminou no que culminou em relação ao que aconteceu no nosso país. E agora a gente está vendo isso nas bancas, Letícia. 3 até então que foram apontadas como alguma irregularidade que tenha acontecido, né? Entre o que foi apontado pela Ação Civil Pública, a ACP, destacou-se pelo Ministério. Mas o que está acontecendo aqui foi um concurso que foi cancelado, né, que isso é horrível, mas que é uma situação muito... Já passei por isso já, concurso que eu paguei, depois eu soube o que aconteceu. Mas eu queria, enquanto ele não veio, aproveitando sobre... Renato, eu queria saber a sua opinião, como que, se você está acompanhando a reforma do ensino médio, daí eu queria, enquanto o Andreas está, professor Andreas está, então, vamos ver se vai, depois eu queria te ouvir na sua despedida sobre o ensino médio. Andreas, conseguiu? Por favor, continue. Então, pedir desculpas, nós tivemos uma queda aí na nossa conexão. Então, quando nós já estávamos na fase, né, de nomeação para possível posse, uma ação civil pública tramitou no Tribunal de Justiça e o Ministério Público solicitou a suspensão. Então, o que eu falava, imagine nós educadores, professores, que estávamos já na própria ansiedade, porque só quem sabe, né, o que é passar por um processo de avaliação extremamente exigente para concurso de professor, principalmente do ensino superior, sabe o que eu estou falando aqui, né, do cumprimento de etapas, ao mesmo tempo todo o preparo, não somente técnico, né, intelectual, mas o preparo psicológico. Então, isso caiu como uma bomba, né, diante da Bahia, até porque a deficiência, e aí cria-se um efeito dominó, dessa ausência do professor, que seriam 134, mas com possibilidade de colocar, né, mais servidores da área da educação na maior universidade estadual pública daqui da Bahia, do Nordeste, esses estudantes também acabaram sendo ceifados. E vai fazer quase um ano, e diante da impossibilidade de nossa entrada, né, dos professores, porque respeitamos, inclusive, que eu discuti aqui o próprio Ministério Público, ficamos até o final do ano esperando alguma resposta, não somente da própria Universidade da UNEB, como também do próprio Ministério Público. E quando foi agora, no mês de janeiro, nós, concursados, aprovados, muitos convocados, começamos a questionar e discutir com o próprio Ministério Público. Então, nesse momento, o teu canal nos dá espaço, que foi justamente através de um outro canal nas redes sociais, que nós começamos a buscar a imprensa, começamos a buscar os segmentos sociais, começamos a buscar as comissões de educação, a própria Assembleia Legislativa da Bahia, tivemos reuniões com a própria universidade e com o próprio Ministério Público. Então, atrás de nós professores, diante de uma situação como essa, impedidos de assumir, até então, um concurso público, repito, legítimo, que foi feito e que cumpriu todas as etapas. Um dos questionamentos, inclusive, e aí eu venho aqui trazer essa lógica do questionamento que se faz dentro do âmbito jurídico, que foi o uso de uma identificação, que é o cadastro da pessoa física, ou CPF, não é um dado público até então, o CPF. Cada universidade, Renato, que também é professor, sabe que nós possuímos a universidade, nós temos que preservar isso que foi tão infringido ao longo de 4 anos, a autonomia universitária.
E essa autonomia universitária também acaba definindo a maneira, né, não somente administrativa como didática, que as universidades elas possam construir as suas seleções públicas e também os seus concursos públicos. Então, Anderson, nós estamos diante de um dilema. Posso fazer uma pergunta? Semana nós teremos. Pode sim. Antes de você falar o que vai acontecer na semana que vem, eu fiquei com uma dúvida aqui. São 134 pessoas do concurso? Inicialmente o concurso, ele abriu 134 vagas, né? Tá, então nós temos 134 professores que estão aprovados e convocados. Isso. Por que eu estou te perguntando isso? Eu não sei se você tem esses números, mas desses professores, quantos já possuem emprego ou quantos é a primeira vez que conseguiu passar no concurso? Porque isso é importante também para saber o perfil que a faculdade, não que se você já tem outro emprego, exatamente. É menos doloroso, mas aquele que está iniciando é uma situação extremamente complicada. Eu queria saber se você tem esse controle de saber quem já está na ativa, quem é a primeira vez. Você tem essa... Nós não temos um percentual definido de quantos já estão ministrando aulas, né, ou no ensino superior, seja numa instituição privada ou até em outra pública, que é meu caso, de uma para agora uma outra instituição pública. Mas isso é muito importante quando você pergunta, porque não apenas saber que esses profissionais já exerciam a sua profissão, se são novos profissionais adentrando ao serviço público, não é ao mercado, só é ao serviço público, mas são as vidas. São profissionais que pediram, por exemplo, redução de cargas horárias, são profissionais que pediram a saída de outro vínculo empregatício, são profissionais que criaram toda uma expectativa de vida, porque estamos num país subdesenvolvido como o nosso, diante de todas essas nuances e dificuldades que nós estamos discutindo aqui, e uma das saídas, né, para o cidadão brasileiro, de fato, ainda é através da educação. E da melhor forma ainda é através da educação e promovendo a própria educação, que é o papel que nós educadores buscamos fazer em sala de aula indistintamente. Então é uma situação muito grave que nós estamos enfrentando aqui na Bahia, diante dessa indecisão, desse impasse, né, primordialmente como iniciado pelo próprio Ministério Público. É comum acontecer em concursos públicos pessoas que o resultado tenha desagradado, né, a sua expectativa e que elas aproveitam, né, do canal aberto do Ministério Público. E nós esperamos sempre que o Ministério Público ele busque cumprir com o seu papel e a própria universidade saiba exercer a sua autonomia, né, e a sua credibilidade, garantidas por resolução, garantidas pela Constituição Federal. Então, estamos diante de um impasse. Na próxima semana, como eu estava comentando, nós teremos uma audiência pública da Assembleia Legislativa da Bahia. A Comissão de Educação do Estado da Bahia, na Assembleia, ela está extremamente sensível. Para você ter uma ideia, pontualmente nós já conversamos com o governador do Estado, conversamos com o próprio promotor, conversamos com parlamentares ligados à área da educação, né, sensíveis a essa causa, e diante de um gravíssimo problema, que quem está na ponta são os alunos. A UNEB, para você ter uma ideia, Anderson, ela, genuinamente, o nosso estado é o estado que configura com a maior presença de negros do país, né? A Bahia, ela tem essa característica. 70%, aí esse dado que você me perguntou, nós temos, dos concursados são mulheres, que compõem, obviamente, uma parcela da sociedade extremamente vilipendiada, né? Vulnerável, até pelo próprio machismo. A UNEB tem um atendimento especial, ao mesmo tempo uma porta de entrada para a educação de inúmeros indígenas, né? Então ela tem um trabalho diretamente feito com os indígenas, além dos negros, além de todas as camadas sociais. Então nós começamos, inclusive, a desconfiar, diante da importância que a UNEB, que a Universidade do Estado da Bahia tem, perante, né, como amortecedor, enquanto universidade, porta aberta a essas questões sociais peculiares do nosso Estado, que reflete, obviamente, também aí um pouco da história do nosso país, até por ter iniciado aqui, a gente não consegue entender juridicamente o porquê desse travamento. É porque é uma universidade que está à frente, sempre absorvendo pessoas
que dependem, ou até então é a única porta de entrada para a educação, para o ensino superior, e nós, professores, labutando, né, buscando daqui e ali. Imagine um país, a gente faz concurso público, Renato e Letícia, e precisamos ainda correr atrás, depois de já aprovado, né, já em fase de perícia médica, de apresentação de documentação. Quer dizer, isso é um absurdo, né? O Brasil precisa começar a fazer essas reparações, na medida em que pouco se tem a meritocracia como instrumento de entrada, né? E, ao mesmo tempo, educadores, professores na ponta, sofrendo cada vez mais. Então, o que a gente vê aqui é pedir que exista, né, um desfecho o mais rápido possível. A universidade está numa situação calamitosa, diversos campi, Anderson, vem parando. Na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, faz poucos dias que os estudantes fizeram a paralisação porque eles não conseguem pegar disciplinas obrigatórias, porque não tem professor para ministrar essas disciplinas obrigatórias. Numa outra cidade chamada Itaberaba, também já na região que vai para o eixo sul do estado da Bahia, aquela região cacaueira, os estudantes também paralisaram, e em diversos outros campos que encontram-se numa situação calamitosa. Se hoje, não apenas os 134, mas 500 professores adentrassem aos quadros da Universidade do Estado da Bahia, ainda assim nós teríamos uma deficiência de oferta de docentes. E como jeitinho, né, o famoso jeitinho brasileiro, a UNEB hoje nos seus quadros ela tem em sua maioria mais professores que passaram por um chamado regime especial de direito administrativo, ou seja, denominado de REDA, que é um contrato precário, que ele pode ser quebrado a qualquer momento. Então, a educação dentro dessa universidade, com todo respeito, ela vem sendo feita por professores que, obviamente, terem feito um processo seletivo, que é para sanar uma dificuldade, né? Ou, ao mesmo tempo, preencher uma lacuna de um professor que saia para fazer mestrado, doutorado, que pensa uma licença. Isso vem sendo utilizado, ao invés de exceção, como regra, dentro da própria universidade. Então, nós estamos aqui para defender a própria universidade, não é um discurso contrário à universidade, pelo contrário, é um discurso de buscar a força à universidade, chamar a atenção das autoridades no país inteiro, através do teu canal, chamar a atenção da sociedade como um todo, que ela bebe, né, dessa fonte, que é a educação pública brasileira, e, ao mesmo tempo, buscar essa sensibilidade e entendimento da justiça brasileira, da justiça baiana e também do próprio Ministério Público aqui do Estado da Bahia. Espero que tenha um primeiro passo aqui, conte comigo aqui para continuar e torcer que isso se resolva o quanto antes, porque a gente está mais num país que ainda tropeça economicamente. Tem muitas pessoas que, às vezes, para fazer um concurso, paga lá o último resquício que tem, pagou o último resquício de apostila para estudar. Então, por vir do estado da Bahia, isso me sensibilizou muito, porque tem essa questão racial também, e a gente sabe que deve ter muito professor aí que teve que fazer muita conta para conseguir esse sonho, e torcer que o Ministério Público e todos os envolvidos possam se sensibilizar aí com sua denúncia. E é isso, conte aqui o que precisar. Muito obrigado por ter vindo no programa, Andras. Renato, na sua despedida, eu queria saber aí, e a reforma do ensino médio, como que você está vendo? E muito obrigado por ter vindo, essa é a primeira de muitas aqui. Olha, eu não sou um especialista em reforma do ensino médio, mas tem algumas coisas da reforma do ensino médio que eu vejo com bons olhos. Está sendo aumentado de 800 horas para 1.000 horas, a quantidade de horas de ensino. Existe uma série de estados que estão implementando ensinos integrais, isso porque a gente está com a nossa curva demográfica se adequando e a gente está conseguindo aumentar a quantidade de horas, a quantidade de alunos em ensino integral, e isso acho que dá um pouco mais de chances para nós. Eu sempre morro pelo meu otimismo, né? E eu sempre tendo a ver as políticas pelo seu lado otimista. Então é capaz que eu esteja sendo trouxa aqui e não esteja conseguindo enxergar algum debate aí um pouco mais estrutural. Mas tem coisas do ensino médio que me agradam, me atraem. A ideia de que o aluno pode construir o seu próprio currículo,
Eu vejo com bons olhos essa reforma. Se eu estiver deixando de enxergar alguma coisa muito absurda e muito grave, eu vou pagar aqui a minha boca, mas tudo bem, acontece frequentemente. Obrigado por ter vindo, Renato. Letícia, alguma coisa ficou faltando? Tem um monte de coisa que falta quando fala de infância, mas eu queria agradecer muito. Se tiver alguma coisa que você quer deixar aqui nessa despedida que ficou faltando, fica à vontade. Eu queria, Anderson, trazer um ponto nisso, né? Eu acho que resgatando um pouco do que eu falei no começo, né? O brincar tem que ser visto como uma questão muito séria, né? Para a infância. O brincar né, embora na nossa linguagem, né, de adultos, né? O brincar é aquilo que a gente faz sem compromisso, né? Com facilidade, de qualquer jeito. O brincar é a coisa mais importante para a criança, é o que ela faz o tempo todo, é a linguagem dela, é a maneira com a qual ela conhece o mundo, que ela absorve tudo que está em volta dela, que ela, né, descobre quem ela é, né? O brincar é a construção de novos mundos, é a potência criadora, né, de imaginar coisas impossíveis para poder estar no mundo plenamente criando novos mundos possíveis, né? Então eu queria trazer essa seriedade, né? E lembrar que por meio do brincar a gente tem todo esse diálogo com todos esses aspectos do mundo que a gente está aqui, de uma certa maneira, conversando hoje, né? O diálogo com a questão do acesso ao lazer, né? Que tem a ver com acesso à moradia, né? Com a fruição da cidade, com os serviços básicos, como o saneamento básico que a gente falou, né? A capacidade da criança e a possibilidade, a defesa do direito de a criança estar podendo brincar em todos os espaços, né? É fundamental para a sua afirmação enquanto cidadã e cidadão, né? A criança. Então eu queria trazer esse nosso olhar aqui no final para essa importância, né? Para a importância de formulação de políticas públicas que garantam esse direito de brincar e, principalmente, garantam que esse brincar esteja acontecendo nas práticas e esteja efetivamente ocupando todos os espaços, né? Isso quer dizer da adequação dos espaços, da oferta de espaços seguros, sem violência, acessíveis, para que o brincar aconteça, de manutenção da arquitetura e do urbanismo voltada para a acessibilidade da criança, né? A gente tem um exemplo, né, hoje no Brasil, alguns exemplos, em mais de 60 cidades no Brasil hoje, tem leis que instituem a Semana Municipal do Brincar como uma política pública. E muita gente olha para isso como um evento comemorativo, né, a Semana Mundial do Brincar, que vai acontecer agora na última semana de maio, e que é a inspiração para a elaboração dessas leis de Semanas Municipais do Brincar, né? Mas não é um evento comemorativo, né? Ter uma lei que institui uma Semana Municipal do Brincar tem outras possibilidades, né, de políticas públicas nesse sentido, essa é uma delas. Isso garante que a cidade possa olhar para a criança com prioridade o ano todo, porque melhorias na cidade são feitas, conscientização da população é realizada, né, quando a gente está, né, num momento de sensibilizar para a importância do brincar, né? Então eu trago esse exemplo da Semana Mundial do Brincar e das leis que instituem semanas municipais do brincar, como um dos possíveis exemplos, né, para que a gente possa estar reafirmando, praticando, né, um direito da criança que é previsto na Constituição, no ECA, na Convenção dos Direitos da Criança, em outros instrumentos legais, que dialoga e que dá gancho e que puxa, né, várias outras políticas públicas que beneficiam a população em geral, mas que beneficiam a infância, né? E que a gente possa olhar para a criança com essa prioridade, né? E para o brincar como essa ação séria, né? De estar no mundo plenamente, né? E que aí puxa, né? Como eu já falei, outros direitos, né? Então eu trago isso na despedida, digo que a gente tem um guia disponível, né? É só buscar no Google, né? De como implementar uma lei da Semana Municipal do Brincar. Pode buscar no Google, pode buscar no nosso @Aliança pela Infância. Você consegue me mandar? Olhar o brincar e a infância de maneira séria. Desculpa. Você consegue me mandar? Consigo? Te mando. Ótimo. Maravilha. Olha, eu só tenho que agradecer. É isso. Foi incrível. Quero que vocês voltem mais a programa. Vocês são mega simpáticas. E eu sempre dedico o programa a uma pessoa, um grupo. Queria dedicar todas essas mães especiais, essas mães solos, que formam tantos homens aí, mulheres,
e merecem todo o nosso carinho, que são as mães que acabam formando esse aluno que vai estar na FAO, que é essa criança que ela cuida, às vezes, sozinha, que está na primeira infância. Então, eu quero desejar a essas mães, em especial algumas mães aqui, a minha mãe especial, a minha sogra, e a Tátia, que é uma grande mãe também. Obrigado. Até domingo que vem. Aproveite o final de semana e o início de semana. Tchau.